Fala pessoal, hoje a gente vai falar aqui do grande assunto nesse final do mês de junho aqui de 2020, que é o assunto em relação aos maiores bancos do Brasil. Se você ficou interessado pelo título, a gente vai falar sim do Itaú. Será que o Itaú poderia fechar em algum momento, né? Não só nesse ano de 2020, mas nos próximos anos? A gente vai falar um pouco do que fazer com as ações do Itaú nesse cenário, né? Um cenário não só de pandemia nesse ano de 2020, mas um cenário que a gente vê nesses últimos anos no Brasil e no mundo de aumento da concorrência, né? Que finalmente está chegando um pouco mais no Brasil, a gente tem um pouco mais de opções, né? Sempre tivemos 4, 5 opções de grandes bancos aqui no Brasil e a gente está tendo agora algumas outras alternativas, não só no segmento de investimentos, né? Mas no segmento de varejo, de crédito. Então essa é a grande preocupação, essa foi a grande discussão nesse mês de junho, tá? Nesse final de mês de junho. Será que, por exemplo, alguns segmentos do Itaú daqui 4, 5, 10 anos poderiam deixar de existir por conta de aumento de concorrência, estão perdendo realmente a atratividade, aquilo que eles fizeram por muito tempo, mas será que eles vão saber continuar fazendo? Uma realidade é que o Banco Itaú hoje ele vale, o valor de mercado nesse final do mês de junho, ele vale cerca de 250 bilhões de reais, tá? Esse é o valor de mercado do Itaú, tá? Já esteve valendo muito mais ali, principalmente ao longo do ano de 2019. Mas primeiro a gente precisa entender em termos de ações negociadas em bolsa, tá? Mais do que o segmento, aí a briga entre o Itaú e outros players do mercado, principalmente com a XP ficou mais claro, né? Apesar de eles serem acionistas, isso ficou mais polêmico, né, nessas últimas semanas. Mas o que a gente vai ver aqui é a nossa recomendação em relação do Itaú. A gente vai ver também um pouco de XP, que também é listado lá fora, como é que é negociado os múltiplos, né, a avaliação da XP, mas o foco aqui, o que fazer com as ações do Itaú? Será que, de repente, eu como acionista do Itaú, que já fui por 10, 20 anos acionista do Itaú, mas eu tenho que me preocupar se esse banco poderia, de repente, fechar daqui a alguns anos, ou diminuir de tamanho, ou perder realmente essa atratividade? Então, primeira coisa, esse é o valor de mercado do Itaú, cerca de 250 bilhões de reais. Mas a minha recomendação é, já começando com as recomendações, pegar o ano de 2019, o Ibovespa, né, ele subiu cerca de 30%, um pouco mais de 30%, foi a valorização do Ibovespa, só que as ações do Itaú, né, as preferenciais, subiram cerca de 13%. Então, isso que você precisa ter em mente daqui para frente. Tem uma chance muito grande de anos de alta, de anos de valorização do Ibovespa, das ações do Itaú não mais conseguirem acompanhar a valorização do próprio Ibovespa. Então, a minha recomendação é, pense sempre com a rentabilidade. Talvez a gente não tenha mais a rentabilidade que a gente já teve nas ações do Itaú durante muitos anos daqui para frente. Então, talvez esse ano de 2019 ficou bem claro isso. Ele rendeu bem menos do que a metade do desempenho da média das ações do Ibovespa, que subiu 30%, um pouco mais de 30% em 2019 e o Itaú subiu 13%, cerca de 13%, 12,9%. Nesse ano de 2020, o inverso também é verdadeiro. O Ibovespa teve muita oscilação, mas vem recuperando grande parte da queda, só que o desempenho das ações do Itaú, das ações preferenciais e TUB4, vem tendo um desempenho pior do que o Ibovespa. Então, quando a gente mede, por exemplo, por aquele indicador do beta, né, o beta do Itaú é muito próximo do Ibovespa, então é cerca de 1, tá? Esse indicador. Então, o que quer dizer esse indicador? Então, se subisse 1 o Ibovespa, as ações do Itaú deveriam subir 1. Só que o que a gente está vendo que quando a bolsa sobe, as ações do Itaú não sobem, não acompanham. Isso foi 2019, tem sido o ano 2020, tá? E quando cai, as ações caem mais forte. Ou seja, você está perdendo valor, você está destruindo o alfa, que nós chamamos. Você não está gerando valor para os cotistas, né? Para os investidores. É melhor ter, por exemplo, investido num fundo passivo que acompanha o Ibovespa, você teria retorno melhor do que se estivesse investindo nas ações do Itaú. E aí que é a minha preocupação. Esse desempenho pode ser o desempenho daqui para frente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nesse ano de 2020, basicamente, o banco todo, né, o ano passado, deu um lucro da ordem de 28 bilhões de reais, tá? No ano de 2019. Nesse ano de 2020, por conta de diversos fatores, a pandemia ajuda, né? Na verdade atrapalha para os resultados serem piores, serem mais fracos nesse ano de 2020 e talvez também no ano de 2021, o banco vai ter redução do seu lucro nesse ano de 2020. Essa é a minha preocupação. Então nenhum investidor gosta de ter uma empresa
cujos resultados serão menores de um ano para outro. Então já começa os nossos números, as nossas projeções. A expectativa é que o lucro seja da ordem entre 21 e 22 bilhões de reais nesse ano. Então, o primeiro fator que traz preocupação para mim, né? Não é saber se o banco vai fechar, por exemplo, uma operação de varejo esse ano, daqui a 5 anos. Minha preocupação é já esse ano que a rentabilidade, o lucro do banco vai cair esse ano. E ninguém gosta de ser acionista de uma empresa que a gente já sabe que vai ter lucros menores. Então, essa é a minha preocupação. Talvez esse desempenho de 2019 e 2020, seja para 2020, esse restante de 2020, seja para 2021, seja para os próximos anos. A gente vai ter lucro menor nesse ano de 2020, tá? E quando a gente fala lucros menores, a gente também entende que dependendo da projeção que você trabalha, a rentabilidade, né, o indicador que chama-se ROI, rentabilidade sobre o patrimônio do Itaú, que sempre foi muito forte, muito alto e muito acima do custo de capital que a gente chama, né, ou seja, o custo ali de um CDI mais um prêmio, né, que hoje deve estar rodando na faixa aí próxima entre 10%, 11%, 12%, tá? Até um pouco abaixo disso, esse custo de capital, a companhia sempre rodou com prêmio, ou seja, sempre gerou valor e sempre gerou muito valor para os acionistas. Agora esse ROI, que sempre foi 25%, 20% recentemente, 20%, 21%, esse ano alguns analistas trabalham com algo próximo de 16%, ou alguns mais conservadores chegando a 15%. É um patamar ruim? Não, não é um patamar ruim. Continua sendo um bom resultado para os acionistas, gerando valor para os acionistas, mas é um patamar completamente diferente do que foi o passado. Esse é o segundo ponto de atenção. São poucos investidores que gostam de estar posicionado numa ação cujos resultados serão menores de um ano para outro e a rentabilidade vai mudar para baixo, né? Ou seja, a gente tem uma curva decrescente da rentabilidade nesse ano de 2020, provavelmente também no ano de 2021. E essa é a minha preocupação. E aí quando a gente fala, por exemplo, quanto que está rodando o price to book, né? Ou seja, em relação ao valor patrimonial, o Itaú pode estar aparecendo nessas contas que tem algum desconto, que os bancos estão baratos. Mas se a gente trabalha com essa projeção de lucro para esse ano de 2020, eu estou falando primeiro em relação ao price to earnings, ou seja, ao preço-lucro, o famoso múltiplo preço-lucro, da ordem de 12 vezes, tá? Entre 11 e 12 vezes, tá? Então esse indicador mostra que dependendo da sua projeção de lucro, as ações do Itaú, mesmo com essa queda recente, não estão tão baratas assim. E é por isso que o Ibovespa pode não andar tanto, porque tem um peso muito grande, e outras ações fora do Ibovespa, né, o que tem um peso menor no Ibovespa, devem e podem andar bem melhor do que o desempenho do Itaú, tá? Então nas nossas projeções, o Itaú está sendo negociado entre 12 e 13 vezes esse ano de 2020, tá? E essa é a nossa leitura. Não é tão barato assim quanto parece. Quando a gente olha para outro indicador, por exemplo, o price to book, ele ser negociado próximo de 2 vezes, né? Com esse lucro decrescente, ROI decrescente, também não parece ser tão barato assim, tá? Essa é a nossa preocupação. E aí todo mundo fala assim, mas vamos comparar, por exemplo, com o price to book da XP, que é negociado lá fora, que tem outros motivos, mas que cresce muito forte, cresce muito rápido o lucro e é negociado próximo de 17 vezes o price to book. É uma companhia que está num outro momento de expansão de lucro, de expansão da lucratividade, expansão da carteira de clientes, né, de diversos negócios. Então, talvez a grande incerteza aqui é a velocidade de crescimento, mas com certeza está num momento completamente diferente do Itaú. Tá? Então, está, como a gente diz, na contramão. Enquanto o Itaú está decrescendo o seu lucro, tem essa redução da rentabilidade, outras empresas estão num momento de crescimento e talvez de forte crescimento. Então aqui é a questão de escolha. O investidor sempre acaba optando por empresas que estão com essa característica particular. Tá? Então essa é a nossa preocupação, não é a preocupação se o Itaú vai fechar as agências, se vai fechar algum segmento no varejo. Tá? A nossa preocupação é que essa realidade de 2019 e 2020 seja a nova realidade para os acionistas do Itaú. Não quer dizer que seja um péssimo investimento, seja um investimento ruim. Só que aqui eu acho que é custo de oportunidade. Tem outras oportunidades, centenas de oportunidades, talvez milhares de outras oportunidades, se a gente fala de mercado americano, mas aqui no Brasil a gente tem outras centenas de oportunidades
que a gente prefere do que as ações do Itaú, tá? Então, por exemplo, o investidor teve retorno de 13% em 2019 com ganho de capital, valorização das ações do Itaú. Foi ruim? Não foi ruim. Mas tem uma série de outras opções, até mesmo dentro do índice Ibovespa, que teve retorno mais do que o dobro das ações do Itaú. Então, isso que está acontecendo em 2019, 2020, talvez seja o cenário para os próximos anos, tá? Não acredito que seja um péssimo investimento, mas eu acredito que tenha outras opções bem melhores, principalmente fora do Ibovespa ou com peso menor no Ibovespa. É aí que você vai gerar retorno para o seu patrimônio, para o seu ganho de capital, tá? Então, essa é a preocupação. O Itaú, de acordo com o título, não vai fechar, não é essa a nossa preocupação, mas é uma nova realidade, esse é o novo normal para o Itaú, né? Um banco que nesse ano 2020 a gente vai ter um retorno cada vez menor, mais competitivo, numa nova realidade, bem diferente do que foi o Itaú de hoje para trás. O Itaú de hoje para frente é um Itaú mais próximo da realidade, com competição, com menor rentabilidade, e esse ano 2020 com lucros menores, que traz preocupação, talvez, para o desempenho dos papéis no curto e médio prazo, tá? Essa é a nossa preocupação. A gente vê outras oportunidades bem melhores, além não só dentro do Ibovespa, mas principalmente empresas de médio e pequeno porte, que pode ter um potencial de valorização muito rápido, principalmente por essa característica de crescimento muito forte, tá bom? Então, esse é o recado, esse recado vale para outros grandes bancos também, mas hoje a gente falou aqui das ações do Itaú, principalmente YouTube 4, as ações preferenciais, que a gente vê com cautela para os investidores que tenham essa visão de análise fundamentalista, análise de longo prazo. A gente vê diversas outras oportunidades, tem que olhar sim um pouco além dos grandes bancos. Tá bom, pessoal? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais! Tchau!